Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 34 a 35. O sal de fato é bom, porém, se o sal se tornar insosso, com que se há de temperar? Não presta para a terra, nem é útil para o esterco. Joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdadeiro e único objetivo do sal: salgar, temperar. Se o sal perde esta propriedade, ele não serve para mais nada. Jesus está dizendo, não é útil para a terra, nem é útil para o esterco. Olha, joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui, depois de todo o discurso sobre segmento, discipulado, Jesus fecha com isso. É uma ameaça? Não. Mas é um aviso. É um aviso para nós. Para a gente ficar atento. Para a gente não se acomodar. Para que a gente não se torne um discípulo de Jesus fariseu. Em que a gente finge que é de Deus. E que isso é o sal que perdeu o sabor. E tem o nome de sal, mas ele não salga. Veja que isso é uma mentira, é uma falsidade. Você compra o sal, você põe lá, cadê? Não está salgando nada. Esse negócio branco aqui não era para ser sal. Não é mais sal. Não está salgando. Vai fazer o que com aquilo? Jogar fora. E Jesus está dizendo que nós, uma vez que entramos no serviço de Deus, nos tornamos sal da terra e luz do mundo, a gente não pode ser um sal falso, um sal que não salga, uma farsa, um fingimento. Eu e você não podemos ser isso. Eu preciso viver. E aí, a nossa vida de conversão, porque quando a gente fala vida de oração, vida, né? É vida de conversão, porque a gente vive se convertendo. A gente tem uma primeira conversão, aquela grande talvez, em que a gente estava num caminho muito errado e volta para seguir o caminho de Deus. Só que no meio desse caminho que a gente está seguindo na direção de Jesus, a gente começa a pegar um monte de atalhozinho, começa a fazer estripulia. Sabe aquela criança que está andando na rua com você e você tem um caminho difícil, com pedra, com tal, ela começa a pula para cá, daqui a pouco cai, machuca, daqui a pouco entra num outro caminho lá, não é aqui não, aí você chama de volta. Somos nós, caminhando, discípulos de Jesus, né? Os mais santos seguem ali, ó, fielmente, certinho, você vê aquela pessoa sempre firme, sempre muito boa. E são as pessoas que a gente costuma seguir como referência, né? Grandes homens e mulheres de Deus que lá na frente se tornarão santos. Talvez não seja um santo de altar, mas a gente olha para a vida daquela pessoa e segue sem medo, porque foi exemplar. São esses discípulos aí, que não ficam se desviando. Mas infelizmente, a maioria de nós vive essa aventura de ficar brincando de ser discípulos de Jesus.
de ficar brincando de ser católico. E a gente é católico e começa a fazer um monte de coisa que não diz da nossa fé. A gente abre concessões. Hoje eu posso aquilo. E aí começa a se desviar da fé, da verdade e do caminho de santificação que Deus tem para nós, que é um caminho firme e que vai mudando a nossa vida a ponto de nós amarmos a Deus mais que tudo, mais que a nós mesmos. Amar-te mais que a mim mesmo, né? A gente canta, mas isso é comprometedor. É a nossa vocação, mas a gente, para chegar lá, é o caminho da perfeição. Mas para ser perfeito precisa lutar muito. A gente precisa levar a sério. A gente não pode ser um sal que não salga. Nós precisamos ser um sal forte. Forte. Você pode ser um grãozinho de sal, mas você tem que salgar. Eu posso ser uma migalhazinha de sal, mas eu preciso salgar. Eu preciso salgar. Eu não posso ter um gosto insosso, porque senão eu não sirvo. Não posso carregar o nome de cristão se eu for insosso. Não posso levar o nome de sal se eu for insosso. Eu acho que deu para a gente entender muito bem o que Jesus quis dizer aqui. Jesus disse aqui. E aí vem a advertência. E não é uma ameaça, é uma advertência, é um aviso de quem ama. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ouça, meu irmão, minha irmã. Ouça, Jarles, ouça. Você foi feito para ser santo. Então caminhe decididamente para a santidade, porque é essa a sua vocação, é isso que você precisa ser. Ser santo. Ou santos ou nada. Não é essa a sua vocação para a comunidade para a qual você entrou, Jarles? Estou falando para mim. Porque eu sou o primeiro que tem que ouvir isso. E preciso lutar por isso. Para caminhar quanto mais firme for possível. Quanto mais reto na direção da vontade de Deus for possível. E peço ajuda para quem me vê desviando para que eu volte. Dá um tapão aí, pescotapa aí, volta, meu amigo. Esse não é o caminho que você escolheu, não. Se converta. E eu preciso, e você precisa, de amigos que façam isso com você. Que quando veem você se desviando, caindo, entrando por um caminho que não é o caminho de Deus, que não é o caminho de ser o sal da terra, que ele faça você voltar. Pega na sua mão, dá um abraço, vem cá, meu amigo, vou te ajudar. Se você estiver muito rebelde, se eu estiver muito rebelde, dê uma bronca daquelas, boa, para que a gente volte. Porque ninguém pode se perder. Você não pode se perder, eu não posso me perder. E não só me perder, né? Porque assim, para quem entrou no caminho de Deus e é esse sal, é mais complicado, né? Porque a gente não se perde sozinho. Porque o sal que não salga, ele é um escândalo. Ele tem um rótulo de sal, mas quando você coloca lá, ele não faz nada de sal. Então ele se torna um escândalo. Deus nos livre. Senhor, nos guarde e nos livre deste mal, para que nós sejamos somente sal. E sal bom, para sermos usados para o tempero deste mundo. Sem tempero, gente. O mundo cria um monte de receita de felicidade, mas elas não temperam, porque se elas não criam em nós a expectativa real, e ela é verdadeira. Expectativa por quê? Porque a gente tem que esperar para chegar. Mas não porque ela não vai chegar. Uma expectativa verdadeira do céu. A comida é insossa. Então, nós, cristãos, nós que somos de Deus, é que damos esse sal para o mundo. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, então ouça, porque é o que Jesus está falando. Vamos anotar no nosso diário?
Não tem promessa, mas olha a ordem, né? Versículo 35. Não presta para a terra, nem ser útil para o esterco, joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se quiser anotar só versículo 35b, tudo bem, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E princípios eternos, versículos 34 e 35a. É a verdade que não muda. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. É uma empreitada para os fortes, para quem, né, não quer desistir, quer perseverar até o fim, quer todos os dias manter um relacionamento com Deus através da palavra. Sem pressa, nós vamos fazer a Bíblia todinha e depois vamos pegar outra. Quando acabar essa, né, a gente faz outra aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Topa? Então o link aqui na descrição para que você faça o passo a passo conosco, tá bom? Tem também, se você, eu tenho outra Bíblia, eu uso aqui a Bíblia de Jerusalém, mas tem a Bíblia da CNBB, tem o blog, viu? Tá aí na tela o endereço, diarioespiritual.cançãonova.com. Você pode acompanhar todo dia, às 20h30, no portal Canção Nova, tem um estudo novo lá. Mas vou falar para você, já começou também a postagem lá. Então, entra e lá no blog tá arrumadinho, né? Como aqui, mas lá no blog tá mais bonitinho ainda. Você clica lá, vai em plano de leitura, tem lá primeiro livro, a primeira leitura, e você vai acompanhando todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.